Você tem tanta certeza da realidade assim? Você já parou para pensar que tudo que você acha da sua realidade, na verdade pode ser uma mentira? Uma percepção errada da sua própria mente da interpretação dos fatos? Bom, eu sou Lúcio, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre psicologia, sociologia e filosofia, usando séries, desenhos e animes. E hoje vamos analisar a percepção da realidade, usando o filme Clube da Luta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. O filme conta a história do narrador, cujo nome não é mencionado durante o filme. Ele é empregado de uma companhia de seguros e ele sofre de insônia. Isso é bem importante durante o filme, então já vou enfatizar logo, já que isso leva ele ao médico, que recusa dar uma medicação para ele, mas ao invés disso ele aconselha o narrador a visitar um grupo de apoio para testemunhar sofrimentos mais graves, o que é completamente esquisito e provavelmente é contra a ética dos médicos. Até porque o narrador de fato vai até o grupo de apoio, e lá descobrimos que é um grupo de apoio para vítimas de cancro testicular, e para se disfarçar no meio deles ele finge ter um também. Com isso ele consegue encontrar uma forma de libertação emocional, que ajuda a aliviar a insônia que ele sofre. E frequentando cada vez mais, ele se torna viciado em ir grupo de apoio, e sempre fingindo ser uma vítima. Mas tem uma questão que incomoda ele. Quando ele percebe a presença de outra impostora, a Martha Singer. Então eles negociam para evitar encontros nos mesmos grupos. Mas mesmo frequentando os grupos de apoio, ele continua com seu emprego irregular na companhia de seguros. E acontece que ele tem que fazer uma viagem de negócios. E ao retornar para casa, ele avista ela completamente destruída por uma explosão. Com isso ele decide contactar uma pessoa que ele conheceu durante o voo, Tyler Durden, um vendedor de sabão, e eles decidem se encontrar em um bar. Eles conversam no bar sobre algumas coisas até que eles chegam no tema de consumismo. Mas apesar de ser muito interessante de comentar aqui, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, então se inscreve no canal para não perder. Mas bom, eles acabam conversando sobre o consumismo e Tyler convida o narrador para morar junto com ele. Pelo menos até ele conseguir se restabelecer. E depois disso, Tyler simplesmente pede pro narrador dar um soco nele, o que depois resulta numa briga fora do bar. Depois disso, eles vão para a casa de Tyler, que está completamente em ruínas, e percebemos que eles constantemente têm uma briga fora do bar em várias oportunidades, o que nos faz pensar que o Tyler e o narrador estão completamente viciados em briga, em ter adrenalina no seu corpo a todo momento, tendo algum momento de entusiasmo em meio a uma briga, o que é totalmente não saudável, mas tudo bem. E com essas brigas constantes, os combates mudam para outro lugar, o porão do próprio bar, onde os homens formam um clube da luta, que tem 8 regras. Primeiro, não se fala sobre o clube da luta. Segunda, não se fala sobre o clube da luta. Terceiro, quando alguém disser pare ou perder os sentidos, a luta acaba. Quarto, só 2 caras em cada luta. 5, uma luta de cada vez. 6, sem camisa, sem sapato. O que tecnicamente seria 2 regras, mas tudo bem. 7, as lutas duram o tempo que for necessário. E a 8ª e última regra: se for sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar. Mas bom, depois de um tempo, Marla tem uma overdose de pílulas e liga para o narrador pedindo ajuda. Ele ignora ela, mas Tyler decide ajudar. Então ele vai lá e salva a Marla. E os dois acabam tendo um relacionamento. E meio a tudo isso, uma coisa muito estranha acontece. O Tyler pede para o narrador não falar sobre ele para Marla, mas vamos desenvolver isso um pouco mais pra frente. À medida que passa, mais clubes que não devem ser nomeados se formam ao redor do país. E eles se tornam uma organização antimaterialista e anticapitalista, denominada de Projeto Destruição, liderada por Tyler. O narrador reclama com Tyler que ele queria estar mais envolvido com o projeto, mas o Tyler simplesmente desaparece do nada. E quando Tyler ainda estava desaparecido, o membro do projeto de destruição acaba morrendo. Isso faz com que o narrador queira imediatamente encerrar o projeto. Então ele segue as pistas das viagens de Tyler para tentar encontrá-lo de alguma forma. E chegando numa cidade, o membro do projeto de destruição cumprimenta o narrador como Tyler. Então ele decide falar com Marla, e ela também se refere a ele como Tyler. De repente, Tyler também aparece dentro do quarto e revela para o narrador que eles são a mesma pessoa. Não exatamente. Eles são personalidades dissociadas habitando no mesmo corpo. Enquanto o narrador está dormindo, o Tyler assume o controle. Com tanta informação, o narrador acaba desmaiando. E ao acordar, ele vê seu registro telefônico e percebe que Tyler fez chamadas enquanto ele estava desmaiado. O narrador descobre o plano de Tyler para apagar as dívidas de pessoas com instituições financeiras. E para isso ele planeja destruir edifícios que contêm registros de empresas de cartões de crédito. O narrador então tenta falar com a polícia, mas descobre também que alguns policiais fazem parte do projeto. Então, já que ele não pode contar com a ajuda de ninguém, ele decide ele mesmo desarmar as bombas. Mas então Tyler subjuga ele e vai para um outro prédio que esteja seguro, para apenas assistir à destruição. O narrador, mantido por Tyler sob a mira de uma arma, percebe que uma vez que partilha o mesmo corpo com Tyler, na verdade ele que está segurando a arma. Então ele dispara
para dentro da sua própria boca, acertando através de seu rosto sem se matar. Tyler cai com ferimento na parte de trás da sua cabeça, e o narrador para de projetar mentalmente. Depois disso, os membros do projeto Destruição trazem Marla, que tinha sido raptada, e acreditando que o narrador é o Tyler, deixam eles sozinhos. Os explosivos detonam, desmoronando os edifícios, enquanto o narrador e Marla assistem a cena de mãos dadas. Bom, com isso podemos ver algumas coisas. Vamos fazer uma análise entre as tensões entre o narrador e seu alter ego como Tyler, em uma abordagem fenomenológica, conectando as experiências do mundo e as teorias desenvolvidas por Merleau-Ponty em Olho e Espírito e a dúvida de Cézanne. Quando vemos o texto Olho e Espírito de Merleau-Ponty, ele concebe a percepção como um processo dinâmico e ativo, no qual o corpo atua como medidor essencial da experiência do mundo. Ele descreve a percepção como uma integração dinâmica de fatores sensoriais, históricos e sociais, não como uma mera recepção passiva de estímulos sensoriais. Ou seja, para ele, a percepção não consiste simplesmente em você ver ou tocar em alguma coisa. É a parte sensorial, mais a sua história e o social que você vive. Por isso que percepções, por mais que possam ser sobre a mesma coisa, têm tantas camadas de diferença de uma pessoa para outra. O sujeito não é um observador externo e neutro da realidade. Pelo contrário, ele está profundamente inserido nela, em um constante intercâmbio com o ambiente por meio do corpo. Como ele afirma, meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as coisas, também pode olhar assim e reconhecer que está vendo então o outro lado do seu poder vidente. Essa corporeidade não é apenas um meio pelo qual experimentamos o mundo, mas também a base para a construção de significados e para a interação com o outro. Durante o filme, a perspectiva de Merleau-Ponty é mostrada na desconexão inicial do narrador com seu corpo. Essa ruptura é manifestada por sua insônia crônica e por sua alienação que permeia todos os aspectos da sua vida. O narrador, imerso em um mundo de consumismo e superficialidade, vive como um espectador passivo de sua própria existência. Ele tenta preencher o vazio interior, acumulando bens materiais, mas essa busca se revela inútil e improdutiva, aumentando seu distanciamento da realidade e de si mesmo. Merleau-Ponty argumenta que essa desconexão dessa natureza prejudica não apenas a percepção, mas também a relação do indivíduo com o outro e com o mundo. Sem a interação sensorial, histórica e social proporcionada pelo corpo, o sujeito se torna incapaz de experimentar a realidade de maneira autêntica. Essa dinâmica se transforma com a aparição de Tyler. Ele propõe uma reintegração do corpo com o indivíduo, que nesse caso seria o narrador e sua corporeidade, embora de maneira radical e destrutiva, através da violência e da dor física, elementos centrais nas lutas clandestinas, que são promovidas no Tyler, no grupo que não deve ser nomeado. O narrador começa a restabelecer um vínculo visceral com seu corpo. Cada golpe, cada ferida se tornam formas de sentir e paradoxalmente se reconectar ao mundo que antes parecia tão distante. Essa dor mediada pelo corpo passa a funcionar como meio de percepção ampliada, desafiando a visão tradicional que a dor apenas aliena o indivíduo. Entretanto, essa reconexão funciona de uma maneira disfuncional. Enquanto Merleau-Ponty enxerga a corporeidade como um espaço de integração e diálogo entre eu e o mundo, a experiência do narrador durante o filme está marcada pela fragmentação. Tyler, como uma projeção do narrador, encena um ideal distorcido de liberdade e autenticidade, que rejeita a intersubjetividade e se concentra em uma relação unilateral e destrutiva com seu corpo. Apesar de proporcionar um escape da apatia inicial, essa abordagem extrema compromete uma possibilidade de interação saudável e criativa entre o narrador, o seu corpo e o mundo ao seu redor. Merleau-Ponty, ao enfatizar a interdependência entre a percepção, corpo e mundo, nos ajuda a compreender como essa desconexão inicial é um reflexo da alienação mais ampla vivida pelo narrador. Para ele, a corporeidade é a condição fundamental para o ser no mundo, e sem ela o sujeito está condenado à existência incompleta. O narrador, em seu esforço para encontrar autenticidade por meio de Tyler e das lutas, demonstra como a percepção e o corpo são intrinsecamente ligados, mas também como essa relação pode ser manipulada ou distorcida em contexto de crise de identidade. A percepção do narrador durante o filme é uma manifestação da fragmentação entre corpo, mente e mundo, refletindo as ideias de Merleau-Ponty sobre a relação dinâmica entre o corpo e a experiência, já que para o autor o corpo não é apenas um objeto no mundo, mas o meio pelo qual habitamos e interagimos com ele. No entanto, no caso do narrador, essa interação está gravemente comprometida. Sua insônia crônica reflete uma ruptura entre a experiência sensorial e a capacidade de se situar no tempo e no espaço. Sua dissociação psicológica o afasta da sua própria identidade, e sua dependência da dor física para se sentir vivo mostra a tentativa desesperada de restabelecer algum vínculo com sua corporeidade. Para Merleau-Ponty, a percepção autêntica surge da interação harmoniosa entre dimensões sensoriais, corporais e sociais, como eu já falei antes, sensorial, corporal e social da existência. No entanto, o narrador não consegue alcançar essa interação permanecendo preso a um ciclo de alienação. Ele está fisicamente presente no mundo, mas sua mente está desconectada das experiências sensoriais que deveriam ancorá-lo na realidade.
realidade. Esse espaço de não presença é uma barreira que o impede de perceber o mundo de maneira plena e significativa. A criação de Tyler como um alter ego subversivo é uma tentativa inconsciente de resolver essa crise. Porém, ao invés de restaurar a unidade, Tyler intensifica a fragmentação. Ele não é apenas uma projeção psicológica, mas também é um reflexo nas falhas da percepção do narrador. Ele encarna os aspectos reprimidos e não interligados da subjetividade do narrador, funcionando como uma força destrutiva que desafia as normas sociais, mas também mina qualquer possibilidade de coesão interna. Ao invés de ajudar o narrador a integrar seus conflitos internos, Tyler opera como uma figura separatista, polarizando ainda mais as suas experiências e reforçando sua desconexão com o corpo e o mundo. A dependência da dor física expressa nos combates do clube que não deve ser nomeado simboliza uma tentativa disfuncional de reconectar-se com seu corpo. Para Merleau-Ponty, o corpo é o ponto de encontro entre o sujeito e o mundo, pois é através dele que experimentamos e compreendemos nossa existência. No entanto, o narrador usa a dor como substituto para essa interação significativa. A violência se torna um meio de sentir algo em um mundo que, para ele, se tornou insuportavelmente vazio. Mas essa reconexão é efêmera e limitada, pois não aborda as raízes de sua alienação. Merleau-Ponty argumenta que a percepção autêntica exige um diálogo contínuo entre as dimensões sensoriais, corpo e social da vida. No caso do narrador, essa integração é impedida e interrompida, que o leva a projetar Tyler como uma solução externa para um problema interno. Essa dinâmica ressalta como a percepção desintegrada não só reforça a alienação, mas também pode levar à autodestruição. O narrador, ao se distanciar de Tyler, ao mesmo tempo depender dele, se encontra num ciclo de repetição e conflito, incapaz de reconciliar os fragmentos de sua subjetividade. No desenrolar da narrativa, o narrador começa a perceber que Tyler é uma extensão de si mesmo, mas sua luta para eliminar Tyler revela a dificuldade de integrar aspectos conflitantes da sua percepção e da sua identidade. Esse conflito mostra a visão de Merleau-Ponty de que a subjetividade é um processo dinâmico e inacabado, que requer constante reintegração entre corpo, mente e mundo. Enquanto o alter ego Tyler incorpora o oposto do narrador, ele é livre, audacioso e desconectado das normas sociais que aprisionam o protagonista em uma rotina vazia e desumanizante. A relação entre os dois, ao ser analisada sob a perspectiva da subjetividade racional de Merleau-Ponty, que entende o eu e o outro como interdependentes e mutuamente constituídos. Em A Dúvida de Cézanne, Merleau-Ponty discute como a visão transcende o mero ato de expressar fisicamente, envolvendo a totalidade de experiência sensível e a interação contínua entre o sujeito e o mundo. Sua pintura seria um paradoxo, procurar a realidade sem abandonar as sensações. Escreve o filósofo refletindo uma dinâmica que também pode ser vista na relação entre o narrador e o Tyler. Da mesma forma, Tyler é mais do que uma simples alucinação ou uma projeção psicológica. Ele é uma extensão do narrador, construída a partir das suas frustrações, desejos e conflitos. Ele desafia as limitações do eu socialmente condicionado, questionando o modo de vida baseado no consumo e na conformidade. Tyler representa uma visão alternativa de liberdade e autenticidade, ainda que essa visão seja radical e destrutiva. Ele é a resposta visceral do narrador a um mundo que o sufoca, mas também é uma manifestação da sua capacidade de reconciliar seus impulsos internos com as normas externas. Merleau-Ponty argumenta que a subjetividade é fluida, construída continuamente na relação com o outro e com o mundo. Entrega a si mesmo, pode olhar a natureza como só um homem sabe fazê-lo. Essa ideia é central para compreender a dinâmica entre o narrador e Tyler. Tyler não é um outro totalmente separado, mas uma figura que revela as tensões internas do narrador. Ele simboliza tanto a busca por emancipação quanto a dificuldade de escapar completamente das estruturas que condicionam a experiência do sujeito. Tyler representa a tentativa de romper esse distanciamento, embora que de maneira destrutiva, o que acaba aprofundando a alienação do narrador. Por mais que Tyler critique a sociedade consumista e propõe o retorno de uma forma de vida mais autêntica, ele não consegue transcender completamente o mundo que rejeita. A violência e a hierarquia do clube que não deve ser mencionado e a tentativa de criar uma nova ordem são paradoxalmente reflexos das mesmas estruturas que Tyler tenta destruir. Essa dualidade reflete a visão de Merleau-Ponty de que a subjetividade não é fixa ou isolada, mas se refaz continuamente na interação com o mundo e com os outros. A arte é uma percepção pessoal. Coloco esta percepção na sensação que peço à inteligência organizá-la em obra. Afirma Merleau-Ponty. Para o narrador, a convivência com Tyler funciona como um espelho revelando tanto suas possibilidades quanto suas limitações. Ele é levado a questionar sua própria identidade, mas também é confrontado com a impossibilidade de escapar completamente de si. A fusão entre o narrador e o Tyler que culmina na revelação que são a mesma pessoa, reforçando a complexidade da subjetividade. Somos construídos por múltiplas camadas, algumas das quais podem parecer contraditórias ou até mesmo irreconhecíveis.
Nesse sentido, Tyler encarna o paradoxo da busca por autenticidade, em um mundo que constantemente molda e condiciona novas experiências. Ele é, simultaneamente, uma ruptura e uma reafirmação das estruturas sociais, mostrando como a subjetividade está em constante negociação com o mundo. Tyler representa para o narrador um ideal de liberdade e de autenticidade, que ele acreditava estar fora do seu alcance. Tyler é a materialização de tudo que o narrador queria ser, mas ele não se permite. Ele é confiante, submersivo e completamente destemido. Chegarei ao fim tão preocupado e por tanto tempo perseguido, questiona Merleau-Ponty, ecoando o dilema do narrador. No entanto, essa figura que deveria oferecer uma saída para sua insatisfação acaba por revelar a incapacidade do narrador de integrar os aspectos conflitantes da sua personalidade. Essa tensão reflete a concepção de Merleau-Ponty de que a subjetividade é uma condenação inacabada, continuamente moldada pela interação entre o corpo vivido e o mundo. Merleau-Ponty rejeita visões dualistas de que separam mente e corpo, ou sujeito e mundo, argumentando que o corpo vivido é o ponto de partida para toda experiência. No caso do narrador, a criação de Tyler é uma tentativa de transcender as limitações de sua existência corporal e social, marcada por insônia, alienação e uma sensação de vazio existencial. Contudo, essa tentativa de transcendência é extrema e unilateral. Ao criar Tyler, o narrador reprime partes significativas de sua subjetividade, recusando-se a dialogar com conflitos que definem sua condição humana. Ao invés de integrar as dimensões, ele as externaliza em uma figura que, embora libertadora em um primeiro momento, torna-se um veículo de destruição e caos, resultando até mesmo em um atacar, simbolizando a destruição da subjetividade em prol da idealização de sua personalidade. Essa alienação é evidente tanto no desdobramento psicológico do narrador, quanto na escalada de violência promovida pelo clube que não deve ser nomeado. O narrador não encontra um equilíbrio entre suas dimensões conflitantes. Ao invés disso, ele é consumido por elas. Tyler, como expressão de uma tentativa de fuga radical, expõe a impossibilidade de escapar completamente das estruturas que definem a experiência humana. Ele ignora que a verdadeira liberdade não reside na rejeição total do mundo, mas na capacidade de navegar suas tensões e contradições de forma consciente e criativa. Coisa que eu falo mais nesse vídeo sobre liberdade em Madagascar. Depois passa lá pra ver. Ao final do filme, o narrador reconhece a necessidade de superar Tyler, mas isso não é equivalente a uma integração plena de sua subjetividade. O ato de matar Tyler é um gesto de recusa, mas também deixa aberto a questão de como ele reconstruirá sua identidade a partir desse ponto. A visão de Merleau-Ponty sugere que a subjetividade não é algo que se resolve definitivamente, mas é um processo contínuo de negociação entre a percepção, corpo, mundo e o outro. O narrador, ao rejeitar Tyler, dá um passo em direção à reintegração, mas essa jornada permanece inacabada. Dessa forma, Tyler não é apenas um ideal de liberdade do narrador, mas também é um símbolo de sua luta interna e de sua incapacidade de reconciliar seus desejos com a realidade. Ele expõe as limitações de uma visão de subjetividade que busca transcender o corpo e o mundo ao invés de habitá-los plenamente. A análise das ideias de Merleau-Ponty em relação ao filme revela como a percepção, a subjetividade e o poder moldam as experiências humanas. A dualidade entre o Tyler e o narrador ilustra a luta por autenticidade em um mundo alienante, enquanto os conceitos de Merleau-Ponty destacam a importância da integração entre o corpo e o mundo. O filme funciona como uma crítica às formas de alienação contemporânea, resultando na necessidade de reconstruir as relações entre corpo, subjetividade e o mundo para alcançar uma percepção mais integrada e autêntica. Mas bom, é isso. Lembrando que o vídeo sobre liberdade em Madagascar vai estar na descrição dos comentários fixados. Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.